Bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos aqui novamente no estudo da doutrina espírita, né? Estamos estudando de semana em semana obras diferentes, né? Um domingo é Vinha de Luz, onde o médium Francisco Cândido Xavier vem trazer as explicações e os aprendizados de Emmanuel. E hoje é o estudo do Livro dos Espíritos, primeira obra básica, obra de 1857, de Allan Kardec. E vou pedir para a Mirella fazer a prece de início, mas desde já, né, passamos todos esses tempos pedindo a oração para nossa amiga e irmã Marley, pela saúde física dela, né, para que a melhoria, claro, respeitando todas as métricas, né, todas as engenharias e todos os planejamentos que nós viemos antes da encarnação, e sempre pedimos, e nada em vão. Com certeza todos os fluidos direcionados a ela chegou até ela, mas ontem a nossa irmã desencarnou, está na verdadeira vida agora, está no plano espiritual. Que o acolhimento, com certeza, dentro do campo estudioso dela, dentro da bondade, da pessoa dócil, da pessoa prestativa, né? Com certeza foi acolhida, e que as nossas emanações agora para ela seja direcionada ao espírito na verdadeira vida, que é o plano espiritual. Que ela possa receber as nossas emanações, os nossos fluidos salutares, que a recuperação dela no plano espiritual seja da maneira mais plena possível, e para tão logo também ela seja no preparo, não mais uma trabalhadora nesse campo espiritual, que nos intui, que nos auxilie, que auxilie esse planeta que está tão ávido de pessoas como ela, que passou ajudando, uma pessoa agradabilíssima, sempre queríamos estar com ela, conversando com ela. E aí eu vou pedir para a Mirella, nesse momento, fazer a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre. É assim. Que assim seja. Hoje o nosso estudo é do Livro dos Espíritos, e nós estamos estudando, né, nós começamos há algum tempo, né, a respeito da lição da escala espírita, né? Então nós estamos falando das realidades dos espíritos, né? Como que nós nos encontramos enquanto condição espiritual, enquanto condição evolutiva, né? Então, primeiro nós fizemos um estudo da escala espírita, que eu, equivocadamente, mas depois o Fabiano veio de uma maneira bem sutil falando, né? Porque era necessário repetir a lição, Rangel. E obrigado, Fabiano. E talvez a gente precise repetir lições, né? Mas eu repeti a lição duas vezes, né? Em domingos de estudos, que era a escala espírita. E depois, posteriormente, nós fizemos estudo da último domingo de estudos do Livro dos Espíritos da Terceira Ordem, Espíritos Imperfeitos, que foi a questão 101. É importante nós pontuarmos que nesse campo aqui do Livro dos Espíritos, ela não vem com relação à pergunta e resposta. Ela vem com a lição mesmo dentro do número da questão, né? Então, nós fizemos a leitura e o estudo, né, as percepções e os entendimentos a respeito da questão 101. E hoje nós vamos continuar na questão 102, mas somente para dar um gatilho dentro desse campo do estudo, a questão 101, ela vem na questão da terceira ordem, espíritos imperfeitos, e a gente falou sobre os caracteres gerais dos espíritos imperfeitos. E aí, naquele momento, nós fizemos algumas pontuações, né? E até nos pusemos, né, dentro da condição, será que nós estamos dentro dessa condição de espíritos imperfeitos?
sempre importante lembrar que nós estamos num campo de provas e expiações, né? Então, isso já nos dá um link e nos sintoniza algumas condições que talvez dentro do estudo nós viemos a nos assemelhar, né? E aí, no final da 101, dentro dos caracteres gerais dos espíritos imperfeitos, fala assim, ó, no final da 101, podemos dividi-los em 5 classes principais. Espíritos imperfeitos pode-se dividir em 5 classes principais. E aí, nós viemos aqui no 102. 10ª classe. E aí, pessoal, fiquem à vontade, é muito rico. Abrir o microfone, vamos estudar, fiquem bem à vontade, tá? 10ª classe, espíritos impuros. São inclinados ao mal e o fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança e usam todos os disfarces para melhor enganar. Apegam-se às pessoas de caráter bastante fraca para cederem às suas sugestões, a fim de as levar à perda, satisfeitos de poderem retardar o seu adiantamento, ao fazê-las sucumbir ante provas que sofrem. Esse é o primeiro parágrafo, e a gente já pode pegar vários pontos dentro do nosso estudo. Esses são os espíritos impuros. E aí, olha, algo já começa, né, já nos chama muita atenção. Porque dentro do estudo, nós hoje estamos espíritos encarnados, né? Dentro desse campo de estudo do Livro dos Espíritos, óbvio que também considera os espíritos encarnados, visto que, né, nós temos uma condição plena de realmente se tornarmos até obsessores encarnados para com os nossos irmãos, para com os nossos familiares, para com os nossos próximos, né, e tudo mais. Até mesmo também, talvez, de um certo modo, intuir, mesmo encarnado, intuir uma pessoa ao mal, intuir uma pessoa que, de um certo modo, é influenciável a realizar um determinado tipo de iniquidade, né? Alguma coisa assim. Então, nós temos essa condição. Mas a gente sempre trata isso, o Ronaldo veio até em reuniões passadas também, nos tratando isso também dentro do estudo que nós estamos fazendo dentro do Vinho de Luz, a realidade do espírito na espiritualidade e o tanto que eles nos influem e nos intuem. É importante também elencar que, como nós somos espíritos eternos e estamos há algum tempo já dentro desse campo reencarnatório, né? Desencarna, reencarna e tal. Nós temos muitos compromissos firmados dentro da espiritualidade, ao ponto de entender que nós temos espíritos que talvez nós viemos a conviver em outra encarnação e que nessa, olha só, nessa nós não nos encontramos ainda. De repente, esse espírito está até no plano espiritual. Tá? Tá lá. E aí, talvez a gente não teve um relacionamento muito bom, talvez teve uma antipatia, alguma coisa assim. Esse espírito, por vezes, nos procuram até nos encontrar para, de repente, ter um determinado tipo de influência, vamos dizer assim, talvez não muito correta. Por quê? Porque, de um certo modo, talvez eu machuquei essa pessoa numa outra encarnação, ou vice-versa, a antipatia ali nasceu, né? E talvez a gente não teve a possibilidade ainda de um processo reencarnatório, talvez aquele espírito vai ser meu filho, vai ser meu neto, né? Então, olha só, olha como são os mecanismos de Deus, né? A engenharia divina com relação a isso.
Mas aí Kardec, dentro da espiritualidade, vem tratando desses espíritos impuros, né? E eu acho que, né, Ronaldo, Fabiano, Fabiana, Viviane, Tivanete, Patrick, olha só, aos amigos nossos que nos acompanham no YouTube, a minha família que está aqui comigo, olha só, olha ó, a primeira coisa que vem tratando dos espíritos impuros. São inclinados ao mal e fazem objeto de suas preocupações. Ronaldo, os espíritos impuros, eles se preocupam com o mal que eles vão fazer, mas não preocupam, tipo assim, vou fazer mal para essa pessoa, né? De maneira, né, assim, ele preocupa que com fazer muito mal. Eu tenho que fazer o mal bastante para fazer essa pessoa sucumbir, que foi o que foi utilizado aqui. Não é Na, isso mesmo, lingua... Ronaldo? Não é nesse na, li- campo? na linguagem do direito da Terra, nós chamamos isso de premeditação. Os espíritos se dedicam a maquinar o mal para que ele surta o efeito mais nocivo possível. É lamentável que assim seja, mas é isso que acontece, né, Rangel? Demais, Ronaldo. Demais. Ao ponto, olha só, eu sou um espírito que eu estou te obsediando. Olha só, olha, gente, preste bem atenção. Eu, Rangel, sou um espírito que estou obsediando o Ronaldo. Porque o Ronaldo, em algum momento da vida dele, em algum momento, ele deu uma sintonizada e falou, opa, é agora que eu vou, né, vou lá no Ronaldo. Mas o Ronaldo, ele estudou, ele, ele procurou melhorar quanto pessoa, e eu não consigo mais atingir o Ronaldo. Mas, Ronaldo, eu sou maquinoso. Eu sei que tem alguém próximo a você vulnerável. Eu vou dar um exemplo, tá, Ronaldo? Eu vou na sua irmã, lá, ela tá vulnerável. E eu vou fazer com que ela perturbe o Ronaldo. Que ela faça da vida do Ronaldo algo excepcional para mim. É esses essas maquinações, né, que eu me preocupo e eu arquiteto algo que possa atingir um espírito em evolução. Porque aqui nesse primeiro parágrafo, olha só, ele vem falando a respeito disso. Deixa eu ir no lugar que está certo. Aqui, ó. Eles ficam satisfeitos de poderem retardar o seu adiantamento e mais satisfeito ainda de fazer você sucumbir. Você vai sucumbir ao ponto, gente, de eu estar, eu, espírito desencarnado, espírito no plano espiritual, eu fazer ele sucumbir para aguardar ele do lado de lá. Aguardar do lado de lá. Porque eu quero ter o contato direto. Olha só. Olha como que funciona. E aí é tipo assim, muito se pergunta, né? Ah, mas na doutrina espírita, né? Olha, a doutrina espírita é esperança. Nós tratamos, nós estudamos, nós estamos no atual estágio de campo de provas e expiações. E não é tudo ruim, não. Não é tudo ruim. Porque, por vezes, talvez pode considerar, nossa, a doutrina espírita, ela é tão pesada. Ela não é pesada. Deus é muito bondoso, é muito generoso com a gente, dando essas oportunidades reencarnatórias para nós realmente lapidar, né, esse diamante que é bruto, né? É bênção, é esperança. O Pai não nos criou para sofrer. Só as ferramentas que nós mesmos utilizamos para nós mesmos, né, dentro da justiça divina, o plantio, né, a semeadura e a colheita, ela é automática, ela é engenharia. Ela é engenharia. Mas ninguém nasceu para sofrer. Ontem, conversando com a minha esposa, né, e a minha esposa não lembra de onde escutou, mas isso me impactou bastante, né, até mesmo tratando-se da nossa amiga Marley. Quando uma pessoa aqui na Terra ela é condenada na justiça a passar
um tempo reclusa numa penitenciária, na hora que se encerra aquela pena, ela está liberta. Ela não fica lá, ela não vai ficar lá. Ela tem um termo. Acabou. Acabou. A pena dela acabou. O que ela tinha que passar, ela passou. Ela está livre. Assim somos nós aqui também. Nós não temos, dentro do nosso campo de prova e expiação, a gente por vezes tem que passar por maior ou menor grau, os nossos sofrimentos, as nossas provas, né? As expiações e tudo, mas na hora que a gente chega ao termo de já ter cumprido todo o nosso sofrimento aqui na Terra, Deus, na sua bondade infinita, Ele nos permite que siga em frente agora. Passou o momento turbulento, passou o momento de sofrimento, passou o momento de dor, agora é o momento de um outro acolhimento. É assim. Só que, por vezes, dentro dessa continuidade, né, dentro do desencarne, tem espíritos que nem sabem que desencarnou, por vários motivos. Nós fizemos isso em estudo também, por vários motivos, por dogmas religiosos, nunca aprendi isso, né? E aí continua a vida. Continua como se tivesse encarnado. Continua intuindo, influindo e conversando como se tivesse encarnado, né? Tem outros que, sim, são malfazejos. Nós estamos estudando espíritos impuros aqui que têm uma inclinação ao mal. Querem o mal. De irmãos, provavelmente, que estão até próximos a ele dentro da eternidade, que passou por algum momento, né? Então, olha só, né? A doutrina espírita é muito bela dentro do campo do ensinamento para nós, né? Ela nos faz tirar esse véu que, por vezes, né, dentro de algumas interrogações, a gente vem a ter no decorrer de nossas vidas, né? E aí é o que eu sempre falo, né? Mesmo no desencarne da nossa amiga e irmã, mesmo nós da doutrina espírita, né? Que sabemos da continuidade da vida, que sabemos, né, da grandeza de toda a passagem, mas nós também nos titubeamos. Eu me senti muito vulnerável ontem também, em vários sentidos, né? Como em outros momentos também de perdas de entes queridos, né? A ida do meu pai, da minha mãe também para o plano espiritual, como que nós, mesmo sabendo, mas a presença, né? A presença ainda nos é muito cara, né? A presença ainda nos é muito, né, muito valorosa, né? Então, para nós, doutrina espírita também, nós temos isso também, porque as pessoas podem pensar, nossa, né? Não, a gente passa por esse campo aí também, né? Dolorido, dolorido. Nós passamos pelo luto também, né? Nós passamos pelo luto também. E o luto não tem tempo para passar. O luto, ele não tem tempo para passar. E é como eu acompanho até o canal Carpinejar, né? Ele cita que quando uma pessoa está conosco aqui na Terra de um certo modo, vai embora, a gente nos tornamos outra pessoa, né? A gente se torna uma outra pessoa sem aquela pessoa, porque já não é a mesma coisa mais. E é aí que está o campo, de um certo modo, do aprendizado, da continuação, do segmento da vida, de novas experiências, né? Eu, enquanto meu pai estava aqui, eu era uma pessoa. Depois que ele desencarnou, sou uma outra pessoa. E é assim, é nessas tratativas que, de um certo modo, nós vamos evoluindo também. Nas manifestações, reconhecem-se esses espíritos pela linguagem. A trivialidade. O que é trivial, né? Trivial é alguma coisa que você vai trazer uma informação que todo mundo já sabe. É uma coisa até mesmo que vulgar, né? Pô, você vem falar de coisas que eu já sei, você vem falar de coisas que já existem entre nós, né? Então, olha só, nas manifestações, reconhece esses espíritos pela linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões entre os espíritos como entre os homens, e aí quando ele vem tratando entre os homens, entre nós encarnados,
né? É sempre um índice de inferioridade moral, senão mesmo intelectual. Continua. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações. E se eles tentam enganar, falando de maneira sensata, não podem sustentar o papel por muito tempo e acabam sempre por trair a sua origem. São espíritos, por vezes, enganadores. Eles estão prontos à primeira vulnerabilidade a fazer nós sucumbirmos. Olha, nesse campo, quantas vezes, dentro de uma reunião de comunicação, que para nós é tratado como um pronto-socorro espiritual, né? É importante falar que a doutrina espírita fala do Cristo, a doutrina espírita fala do amor, a doutrina espírita fala da fé, porque por vezes nós somos interpelidos, né, por nossos irmãos de outras religiões até, tipo assim, nossa, você vai no centro lá, é muito espírito que desce e conversa, é muito isso, né? É importante citar que a comunicação dos espíritos, principalmente de gama mais alta evolutiva, ela é essencial para o nosso campo do aprendizado. Mas naquele campo da curiosidade, né, no campo de tipo assim, nossa, eu perdi um ente querido agora e eu já quero a comunicação dela. Não funciona assim. Os mecanismos não são assim. E eu chego até a falar, é eu que falo, tá, gente? Que, na verdade, essa comunicação espiritual, ela é muito importante dentro do nosso campo de ensinamento, né? Veja bem, Chico Xavier, mais de 400 obras dentro do campo espiritual, né? Trazendo informações muito importantes para nós dentro do aprendizado e da evolução que nós devemos ter. Mas a doutrina espírita, ela não é essa ação, pode-se muitas vezes dizer, né, de chamativo. Nossa, eu preciso ir no centro espírita porque eu quero conversar com o espírito que foi embora. Eu preciso ir no centro espírita. Eu preciso ir no centro espírita para ver se é verdade, né, para ver se os espíritos realmente se comunicam. Gente, isso fica na tangente também. Ao ponto que minha mãe desencarnou em 99, e eu tenho certeza, de maneira assertiva mesmo, a única comunicação que tivemos dela foi uma. Mas a gente precisa se atentar às intuições, porque a todo momento, a gente está recebendo intuições desses entes que, por hora, em maior ou menor grau de evolução também, estão, né, nos comunicando. Tá? Então, acho que é essencial a gente falar isso, até para os amigos do YouTube, entender como que é o processo. Mas nas reuniões de pronto-socorro espiritual, no qual a gente por vezes faz parte, a gente vê irmãos vindo se comunicar que eles estão com a propensão da, a inclinação ao mal, igual foi falado aqui, ao ponto de falar assim, gente, ó, eu não vou abandonar esse espírito encarnado enquanto ele não desencarnar, ao ponto de chegar a esse tipo de tratativa. Se abnega ali, né, se abraça. Ao ponto de espíritos que estavam até conosco aqui encarnados serem a todos os momentos espíritos de alta evolução, que vocês devem estar imaginando de quem eu estou falando, aqui estava até pouco aqui nós conosco encarnado, e ele tem um espírito obsessor o perseguindo a todo momento e se comunicando que eu estou perseguindo você. Olha só, hein? Olha só. Olha como que funcionam as coisas. A vida continua. E aquelas antipatias que nós temos, ou vice-versa, se elas não forem tratadas, se elas não forem trabalhadas, nós temos esses vínculos aí. E aí os irmãos da espiritualidade, que têm essa inclinação
a nos fazer mal, eles podem, a qualquer momento, a qualquer sintonia. Por isso a importância do vigiai. O vigiai. Porque a gente beira a todo momento a invigilância. Eu falo por mim. Eu falo por mim. Nós precisamos tomar cuidado. E mantermos vigilantes é muito difícil. Por isso que é um exercício, é uma atividade diária. Nossa, estou tão deprimido. Mas, nossa, ontem eu estava bem. Hoje eu estou deprimido. Isso é por nós, mas isso é campo que a gente abre. Nós abrimos campo. Ah, você está deprimido? Vou fazer você ficar depressivo. Isso, assim, fala o espírito que não está intuído e não está trabalhando com o bem, né? Nos atentemos com relação a isso. Ó, veja bem, existe 5 classes principais de espíritos imperfeitos aqui nesse campo que nós estamos estudando. Nós estamos conversando e estudando somente os espíritos impuros, por enquanto. Por enquanto. Olha só o que acontece, gente. Olha lá. Fique à vontade para falar aí, ó. Alguns povos, olha só, alguns povos os transformaram. Transformaram quem? Esses espíritos. Esses espíritos impuros aí. Os transformaram em divindades malfazejas. Outros o designam como demônios, gênios maus ou espíritos do mal. Bom, nós sabemos que realmente existem grupos religiosos que tratam muitos desses espíritos, né, que obsediam dessa forma, né, como demônios, né? Demônios, diabo. Inclusive é interessante, Ronaldo, quando se trata de Lúcifer, como um anjo que se rebelou contra o pai. Isso a gente coloca, nós aqui, né? Nós na gleba terrestre, na continuidade também da espiritualidade, nós já colocamos em xeque o nosso pai também, né? Na construção e na engenharia de todas as coisas. Pô, peraí. Primeiro nós aqui na Terra, erroneamente, né? Erroneamente, dentro de qualquer flanco religioso, e aí isso se torna até uma confusão, né? A gente a princípio trazia Jesus como um filho único, né? Vamos dizer assim, ou, né? Filho, é o filho de Deus. Quem que é o filho de Deus? É Jesus. Aí depois se confunde um pouco, aí começa a confundir Jesus com Deus, né? Quando Jesus traz aquela passagem de eu e meu pai somos um só. Aí já cria-se uma confusão de interpretação. Aí depois, o Lúcifer foi um anjo, ele foi criado, se rebelou e aí se tornou o demônio. É uma outra confusão interpretativa em todos os pontos aí necessários. E aí, pô, uma criação de Deus, ele se tornou tão poderoso quanto Deus. Nós estamos falando isso porque a gente está pegando essa parte, gente, do estudo, lá onde que alguns povos os transformaram em divindades malfazejas, outros os designam como demônios, gênios maus ou espíritos do mal. E tem mesmo. Ao ponto que existem grupos religiosos que falam mais de demônio do que Jesus e Deus. Né? Existem grupos religiosos que falam mais disso. E olha que interessante. Isso nós já estudou bastante aqui, né, gente? Se eu faço uma coisa ruim, eu coloco culpa no demônio, no espírito obsessor, no espírito do mal. E se eu faço uma coisa boa, é mérito meu. Eu não tive nenhuma intuição da autoespiritualidade, eu nunca tive uma intuição do meu mentor, eu nunca tive intuição de nada, né? Mas tudo que eu faço de ruim é isso. Na verdade, nós, humanos aqui, né, encarnados nesse momento,
Olha só como que a gente terceiriza os problemas, né? Aquela pessoa começou a andar pelo caminho errado na hora que juntou com aquele determinado grupo. Essa pessoa é muito cara a mim. Então, eu não quero colocar a culpa nela. Pode falar, Ronaldo. É, você estava num raciocínio bom, não queria nem te interromper ainda, mas já que Não, você me pode. passou a Não, não. palavra, Vamos estudar, ô, Ronaldo. Inclusive, eu quero que você entre todo domingo também, viu? Vamos continuar firme. assim, havendo possibilidade, o desejo é continuar todo Não, domingo. não quero te colocar pressão, não, tá? Pelo amor de Havendo, Deus. é, eu gosto sempre quando a gente aborda esse tema, lá na nossa casa espírita, a gente abordou com alguma frequência, ou mesmo nas reuniões online, lá do nosso grupo, do qual a querida Marley participava também com a gente debatia muito isso. Eu gosto muito de uma abordagem esclarecedora no seguinte sentido. Ah, com frequência, os espíritos desencarnados vão buscar contato conosco. Às vezes vão no momento de arrependimento, eles mesmos, por vontade própria, em busca de socorro, quando começam a tomar consciência de que não dá mais para persistir no mal, e em certos casos são levados, né? Há reuniões mediúnicas que eles são levados. Mas eles não vão só nas casas espíritas, né? Os espíritos em desajuste, eles, quando caem em si, ou quando são levados a cair em si, eles são conduzidos a um grupo religioso que nem sempre é a casa espírita. E aí dá para a gente perceber o quão nociva é essa tratativa que você mencionou, que está mencionado no texto, de tratá-los, de classificá-los como demônios. Porque, veja bem, a classificação clássica de demônio em qualquer culto religioso hoje que não seja o espírita, aliás, no espiritismo nós não tratamos de demônios, né? Mas em qualquer vertente religiosa que lide com essa questão sob esse ponto de vista, usando essa nomenclatura, eles tratam como espíritos irremediavelmente dedicados ao mal, que estarão perpetuamente, por toda a eternidade, naquela condição. E aí o risco, o dano terrível que a gente causa ao espírito. Em qualquer outro culto religioso em que ele vai ser expulso, ele vai tomar pancada, ele vai ser achincalhado, ele vai ser refutado e ele vai ser banido do ambiente. Na reunião mediúnica, quando esse espírito chega e tem oportunidade de, através do médium, se manifestar, ele vai ser acolhido, porque não é a ideia de que nós estamos ali diante de um demônio que vai viver eternamente devotado ao mal, não. É um processo que aquele espírito passou, ou está passando e chegou ali para o socorro. Nós acolhemos na caridade, nós acolhemos no diálogo, na franca disposição de ajudá-lo a se emendar, certos de que não há espírito que não tenha correção. A lei de evolução não permite que um espírito não evolua. Todos, por mais enraizados que estejam no mal, em algum momento desistirão do mal e procurarão a luz e o bem e vão, né? Então, o dano que se causa quando se rotula de demônios e sem remédio, sem cura, sem solução, é terrível, porque se expulsa, se bane do ambiente. Na casa espírita, a gente faz o trabalho contrário. Chegou, a gente fica feliz de que tenha sido, pela espiritualidade, confiado aquele espírito à nossa reunião mediúnica, significa que nós temos algum valor perante a espiritualidade e alguma contribuição a dar para que aquele espírito que vem em busca de socorro, ali possa receber um mínimo que seja, mesmo que a gente ainda seja tão limitado como grupo mediúnico, nós, a espiritualidade enxergou em nós uma porta aberta para que aquele espírito comece uma transformação na sua condição moral, né? Perfeito, perfeita colocação, Ronaldo. Mas assim, perfeito mesmo. Porque é isso, porque as manifestações espirituais, elas podem ocorrer em qualquer grupo, né? E as manifestações, elas podem ocorrer bem próximo a gente, sem ao menos estar dentro de um grupo religioso. Mas sabe, você falou um ponto que é interessante, que é uma coisa assim, que eu acho que até no mundo a gente pode tratar, como eu, de um certo modo, nessa encarnação,
eu tenho uma, vamos dizer assim, né? Eu acredito que nós temos um trabalho, é óbvio, né, para tratar, e a gente tem que ficar muito atento com relação a isso. Mas é o que eu falo desse. E aí eu vou fazer o link com o que você falou aí, que foi perfeito. Aqui no planeta Terra, enquanto nós encarnados, nós sabemos que os espíritos aqui encarnados cometem algumas infrações. E eu, como que eu trabalho com um grupo de jovens que cometeram essas infrações, né, que foram enxergues pela justiça, né, e de um certo modo cumpre uma socialização, qual que é o objetivo da gente nesse processo? É que mesmo, e aí, Ronaldo, é o que eu linko com você, e a gente vai continuar falando a respeito dessa mesma tratativa que você trouxe. Peraí, vamos tentar ressocializar, e de um certo modo, dentro dos nossos campos de esforço, essa pessoa, para que ali na sociedade ela se reintegre de maneira mais adequada possível, para que ela possa vir trabalhar, que ela possa vir melhorar, que essa chance que a todo momento Deus nos concede, para que nós também possamos fazer para com os nossos irmãos. Ok. Só que aí que está. Muitos desses irmãos, quando aqui no planeta Terra mesmo são descobertos que passou, que tem uma ficha, que passou por determinada coisa, sabe o que acontece, Ronaldo? A pessoa trabalha um mês e ela é mandada embora. Aí ela vai em outro lugar, ela não consegue emprego. Ela vai em outro lugar, não consegue nada. E aí o que aconteceu? Ela foi o quê? Marginalizada. O que acontece com o espírito? E aí foi perfeita essa colocação. O que acontece com o espírito quando ele tenta se comunicar em algum grupo que não consegue trabalhar isso? Ele é marginalizado. Ele é queimado eternamente no mármore. É isso, essa tratativa que você trouxe é perfeita, cara, porque é isso que acontece. E aí o espírito se torna mais perdido ainda. Fala, opa, peraí. Eu tenho esse poderio todo mesmo e eu não tenho condição de melhorar, então continua a ação do mal e aí é muito nocivo. É muito nocivo. Porque na casa espírita, realmente os espíritos benfazejos, eles trazem esses espíritos que, por certo modo, precisam de uma atenção. Eles precisam de um ambulatório espiritual para ter as tratativas, para poderem escutarem, para poderem verem que a vida continua e que eles não necessariamente precisam ser desse jeito, porque eles vão melhorar, né? Sim, mas em outros campos não acontece. E foi o que você trouxe, Ronaldo. Nos outros campos não acontece. Por isso que, por vezes, Ronaldo, eu acompanho alguns canais, inclusive, nós já havíamos conversado aqui, mas existem alguns canais no YouTube mesmo, tá? Na onde existe muita questão das comunicações dos espíritos através dos instrumentos eletrônicos, tá? Não sei se você já chegou a ver. Inclusive, tem alguns canais bem mais sérios, né, que tratam a respeito disso, né? Que é a transcomunicação, né? É a transcomunicação. E, por vezes, eu até comento com a minha esposa, olha, o espírito precisando de ajuda, a tratativa ela tem que ser bem sutil. Não pode você realmente ter uma comunicação, e aí é o que normalmente fala, aquela casa é mal assombrada. Peraí, automaticamente você já colocou que aquela casa tem espíritos maus. Tem espíritos maus. E não, tem espíritos precisando de ajuda, tem espíritos precisando de auxílio. Nossa, eu não gosto de ir lá porque aquele lugar lá é mal assombrado. Tem pessoas que já viram, pessoas que trabalharam ali e estão andando. Gente, está perdido. Tem gente que está com fábrica aqui, vamos dar exemplo aqui em Franca? Tem fábrica aí, tem o barracão fechado há muito tempo aí, que talvez tem espíritos ali trabalhando ainda, achando que está ao ponto, olha só, de conseguir ver as máquinas de calçado, de conseguir ver toda a estrutura, como que se era antigamente. E já não tem mais nada. O espírito está perdido. Ele precisa de auxílio. E aí é que a casa espírita oferece esse pronto-socorro espiritual, né? Esse ambulatório espiritual, na onde
A espiritualidade traz esses espíritos que precisam desse socorro, precisa desse acolhimento, ao ponto de eles saírem até de maca dentro do centro. Vem a espiritualidade e os levam até de maca, né, no campo espiritual, para eles serem atendidos. É isso, perfeito, perfeita colocação. Olha só, quando encarnados, aí vamos lá, porque eles estão tratando dos espíritos impuros agora enquanto encarnados. Quando encarnados, inclinam-se a todos os vícios que as paixões vis e degradantes engendram. Engendram, gente, projeta, esboça, tá? Então, olha só, ó. Quando encarnados, inclinam-se a todos os vícios que as paixões vis e degradantes engendram, ou seja, projetam a sensualidade, a crueldade, a felonia, eu até separei aqui, ó. Felonia é ato desleal, é uma traição, tá? Ó. A felonia, a hipocrisia, a cupidez. A cupidez, gente, é cobiça, é desejo, né? Aí vamos lá, ó. E a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo. No mais das vezes, sem motivo e por ódio ao bem. Pesado, hein? Ah, não, ó, veja bem. Não que haja motivo para fazer o mal. Ponto. Não há motivo. Mas o que a espiritualidade está trazendo aqui é que, mesmo que para a pessoa não há motivo por alguma circunstância, ele faz por ódio ao bem. Por ódio ao bem, olha só. Então faz com gosto, faz com sagacidade. E são espíritos realmente que precisam de tratamentos diferenciados. Porque, por vezes, são espíritos duros, são espíritos enrijecidos. E é um campo muito difícil de tratar. Não impossível, mas difícil, porque nós precisamos, de um certo modo, de um preparo, de um trabalho especial também, para atendê-los. Continua, ó. E, gente, eu estou falando dos encarnados, porque aqui está citando do encarnado, tá? Do encarnado. É difícil a gente tratar isso. É complicado, a gente precisa ter um tópico. Igual, por exemplo, vamos lá, vamos citar aqui. Por exemplo, pessoas que têm. Lembrando que é tudo no campo do estudo. Pessoas que têm simpatia, por exemplo, a uma vertente. E aí vamos citar uma das maiores atrocidades da humanidade, que foi o Holocausto, né? Que foi nazismo. Nazismo, de um certo modo, né? Tem o seu primo bem próximo, que é o fascismo. E aí nós sabemos muito bem como funcionam esses regimes, né? E olha só, se de um certo modo eu me familiarizo e eu gosto de alguns ideais desses regimes, eu tenho a maldade em mim. E eu estou falando eu enquanto encarnado. Porque são regimes que segregam, são regimes que exterminam, né? Então a gente precisa entender bastante isso. Então entra muito nesse campo, né? Entra muito nesse campo aí. A gente precisa se atentar bastante com relação a isso. E todas as tratativas, por exemplo, que a gente tem de pessoas encarnadas aqui, que tem esse. Olha, tem que ser com muita sutileza e com muito cuidado. Muito sutileza e muito cuidado, porque são homens, são mulheres, são humanos que estão, de um certo modo, muito duros, corações bem, bem duros, né? E por ódio ao bem.
quase sempre escolhem as suas vítimas entre as pessoas honestas. O Holocausto foi um caso desse. Eu não vou entrar nem muito no campo do que está acontecendo agora no mundo, né? Mas olha só, a gente é ponto de raciocínio, tá, gente? É ponto de raciocínio. Quando povos querem exterminar em outros povos, tá? A gente precisa se atentar muito com relação a isso. Aqui quase sempre escolhem suas vítimas entre pessoas honestas, constituem verdadeiros flagelos para a humanidade. Acho que é um ponto que a gente tem que elencar também, é quando o governo ou um Estado também quer eliminar um povo e não que o povo também daquele Estado concorde. Acho que é importante a gente elencar isso também. Constituem verdadeiros flagelos para a humanidade. Flagelos. As guerras são flagelos. Dentre tantos flagelos que nós temos, mas as guerras são, né? Mas a gente tem em toda a história do planeta e ainda hoje flagelos individuais, né? Que a gente precisa tratar também. Seja qual for a posição que ocupem, a gente está falando posição de poderio, posição de um certo modo de hierarquia mais alta. A gente está falando também dos subordinados, e não importa qual que é a posição que nós nos encontramos, seja qual for a posição. Poder econômico, né, Rangel, também? Econômico, né, o financeiro, né? Inclusive, né, Ronaldo, nesse campo, né, a pessoa, por vezes, sempre teve uma vida muito, né, difícil, e de repente ela consegue alcançar um patamar, e aí nós estamos falando até do poderio financeiro mesmo, né, econômico, e de repente ela alcança um patamar que talvez ela abandone a sua origem. É estranho isso, mas abandona a sua origem. Mas abandonar a origem, gente, não é só abandonar os seus, não. É abandonar, inclusive, aquela origem de humildade que sempre teve tudo. E por isso, principalmente, né, Ronaldo, Jesus vem nos alertando e nos atentando com relação à prova da riqueza. A prova da riqueza. Hoje de manhã, ainda dentro do estudo, a gente comentou um pouco a respeito da pobreza e da riqueza, né? E a gente sabe que, de um certo modo, a pobreza é a prova oriunda da riqueza mal utilizada numa vida passada, né? A pobreza ela acaba sendo esse campo de prova por várias vezes, porque, de um certo modo, além de todas as nuances que a gente tem que passar, talvez a gente veio utilizando muito mal algo que a gente teve nas mãos. Rangel, eu vou dar um exemplo aqui, vou procurar ser breve, mas eu conheci um exemplo há uns bons anos atrás, muito próximo da minha família, de uma pessoa, na verdade não foi uma pessoa sozinha, mas uma família que saiu da mesma origem que a gente ali e tudo mais, e num dado momento da vida, à custa de muito trabalho e realmente de muito empenho, prosperou muito na vida e cresceu muito o patrimônio e tudo mais. E um dia alguém veio me contar algumas coisas, né, numa conversa de família e tal, que o patriarca daquele grupo tinha se modificado demais, né? Aquele velho chavão, depois que ficou rico, papapá, 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 né? E aí eu me lembro de uma palavra que foi usada por das pessoas que estavam na conversa com a gente, que foi o seguinte: ele virou um tirano. Não entendo isso, virou um tirano só porque ficou rico. Eu falei, ó, deixa eu fazer um parênteses, falei para a pessoa, ele não virou um tirano. Ele desabrochou o tirano que ele tinha dentro dele. A ferramenta do dinheiro e do poder, como empresário, patrão e tudo mais, fez aflorar nele, não suportou a prova do dinheiro, não suportou a prova, sucumbiu às inclinações que ele já carregava dentro dele. E me lembro que depois, algum tempo depois desse diálogo que a gente teve, o casamento foi destruído, bom, lamentável, né?
trocou a guerreira da esposa que acompanhou durante tantos anos, que construiu com ele aquilo, trocou por uma jovem, achou que ia, né? Agora eu posso, agora eu faço, e tirou dinheiro dos filhos. Foi uma derrocada na família, e eu sempre dizia isso. Sempre, quando vinham me questionar, nossa, virou isso aí? Eu falei, não virou, não virou. Ele desabrochou algo que ele já carregava. Foi dada a ele a oportunidade de prosperar, porque é inteligente, é sábio nesse aspecto e soube manejar o dinheiro, só que não sabe moralmente lidar com o dinheiro. Foi triste, foi uma história muito triste. Eu imagino, Ronaldo. Na verdade, é por isso que a gente tem que ficar bem vigilante, né? Porque a gente talvez só precisa de um gatilho para mostrar a nossa realidade. Né? O Eurípides Marini falava muito disso. Ele falava veementemente toda a realidade do espírito. A gente não retrograda. A gente não retrograda. Mas talvez a gente tenha alguns gatilhos que a gente se mostra. E aí, quando você traz, e no campo das provas, onde a gente vem aqui encarnado, para, né, de um certo modo, vigiar contra as nossas tendências, aí o gatilho foi dado. A pessoa mudou? Não. Ela se mostrou, né? Ela se mostrou. Eu tenho várias tentativas e eu tenho muito receio disso, né? Porque a gente está aqui realmente para melhorar. Esse é o objetivo. E principalmente no campo moral. E aí? O que eu vou fazer disso? Porque eu costumo falar em reuniões aqui, Ronaldo, e aí a gente estuda isso, né, gente? Que não nos é proibido ter uma vida econômica, financeira melhor. Não é. Porque dá a sensação, porque quando Jesus ele fala, vá e doa tudo, ou vende tudo e me siga, é no literal, né, Fabiano? É no literal isso. Quando Jesus fala e nos manda a mensagem ó, tenhas, mas renuncia, desapega, não fica, né? Porque, tipo assim, a pessoa pensa, nossa, quando Jesus fala isso, ele está querendo que a gente vira um andarilho, né? Que vira um mendigo. E não foi esse o objetivo. O convite é no moral, é o ensinamento moral. E aí, tá, eu estou nessa encarnação abastado de dinheiros, de bens e tudo. Como eu vou utilizar? Como que eu vou utilizar disso? É isso. O campo da prova está aí. Cuidado, né? Cuidado. Tomemos cuidado nesse campo aí. Tomemos cuidado em todos os campos. Porque ao menor sinal, nós podemos, né, de um certo modo, trazer à tona uma realidade que nós viemos aqui para trabalhar e, de repente, nós sucumbe no processo. E aí acontece isso, essa história que você contou, é algo bem relativo, dentre tantas histórias parecidas ou até piores, né? Que é o que acontece no campo humano, que somos nós, espíritos encarnados aqui, né? Dentro desse campo de provas. Para encerrar essa questão 102, né? Eu chego com o menor pedaço agora aqui, que falou a respeito, né? Ó, por ódio ao bem, quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas, constituem verdadeiros flagelos para a humanidade, seja qual for a posição que ocupem, e o verniz da civilização não os livra do opróbrio e da ignominia. Tanto o opróbrio quanto a ignominia significa muito humilhação, degradação, né? Até mesmo escárnios, tá? É isso. Tanto um quanto o outro são muito irmãozinhos ali, essas palavras, e vamos dizer assim, de uma maneira generalizada. É isso. Nós não estamos passando no planeta Terra, né, em férias. Nós estamos no campo, de um certo modo, de trabalho, um campo de melhoria contínua,
no campo na onde nós, de um certo modo, viemos aqui para, sim, cada vez mais diminuir e sanar esses sentimentos ainda que nos carregam, essas vicissitudes, né? Não só o vício material, não, o vício moral, o vício moral. Esse vício moral que tanto atravanca a evolução individual e, claro, a coletiva, evolução coletiva. E é dentro desse campo, e dentro dos nossos esforços, né, nós aqui, nesse momento, estudando, em outras frentes estudando, dentro dos campos que a gente tem que passar por situações, a gente procura, em cada dia, em cada oportunidade, estarmos um pouco melhor do que fomos no dia anterior, estarmos um pouco melhor. Não, mas não é muito, Angel, não. Se está difícil, vai no pouco, vai no grão em grão. Mas vamos melhorando moralmente, seguindo o nosso mestre Jesus Cristo, se atentando às intuições salutares da espiritualidade maior, procurando ajudar os nossos irmãos, procurando ajudar aos necessitados de toda a ordem, nos conectando a Deus a todo momento, valorizando a natureza, escutando o cantar dos pássaros, valorizando as frutas, valorizando as flores, valorizando de tudo que nos é concedido. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Somente lembrando, a próxima lição do Livro dos Espíritos, nós vamos para a questão 103, e é dos espíritos levianos. Mas fiquem à vontade, gente. Quer comentar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Então, vamos partir para o encerramento. Lembrando também aos nossos irmãos que nos acompanham pelo YouTube, nosso próximo estudo, no próximo domingo, é o livro Vinha de Luz, né? E aí eu vou pedir para o Fabiano fazer a prece de encerramento. E, novamente, que nós possamos emanar fluidos para todos os nossos irmãos necessitados, seja eles encarnados, seja eles desencarnados, passando pelas dificuldades, pelas situações de provas e expiações, seja levado a todo esse planeta que tanto necessita de fluidos benéficos e, é claro, novamente, emanando para nossa irmã Marley, que agora, na verdadeira vida, na espiritualidade, ela possa receber esses fluidos santificantes, esses fluidos salutares, salutares de energia, salutares da saúde moral, salutares do refazimento do corpo espiritual. Da onde que ela esteja, que ela possa receber isso de nós, os seus irmãos, que ainda continuam aqui na Terra, ainda passando pelas provas e expiações. Fabiano, pode fazer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. E livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Me desculpem, mas que todos nós tenhamos um domingo e uma semana abençoada, procurando cada dia e cada vez mais sermos melhores, né? Crescermos espiritualmente, moralmente, sempre auxiliando o nosso próximo. Fique com Deus, gente. Com Deus. Boa semana para todo mundo. Obrigado. Que assim seja, Ronaldo. Boa semana para todos, um bom domingo.
e até domingo que vem, se Deus assim permitir. Que assim seja, Assim Fabiano. seja. Fiquem com Deus.